E aí, beleza? Em um futuro próximo, a nave de mineração Borealis está cruzando o espaço. Toda a tripulação está dormindo em criopods, porque ainda faltam 4 anos para chegarem ao destino. De repente, um asteroide atinge a nave, causando danos suficientes para acionar o alarme. Em um pod, Andy acorda assustado com um vídeo de sua família, que ainda está na Terra. A IA da nave anuncia uma brecha no casco e que o sistema de sobrevivência foi ativado. Um monte de braços mecânicos começa a construir um traje especial ao redor de Andy, que inclui um suprimento limitado de oxigênio e sua própria IA. Então, o lançamento de emergência é ativado e todos os criopods são ejetados da Borealis. A maioria deles voa com segurança, mas alguns são pegos no fogo enquanto pequenas explosões começam a ocorrer em diferentes seções da nave. Os braços robóticos terminam de construir um capacete ao redor da cabeça de Andy antes dos criopods ativarem os propulsores. No entanto, ao entrarem na atmosfera do planeta mais próximo, a força gravitacional é tão forte que os criopods começam a cair em uma velocidade perigosa. Alguns deles até pegam fogo e explodem no caminho. O pod de Andy abre suas asas, mas elas começam a quebrar e o pod perde os propulsores. De repente, ele atinge um terreno elevado e colide, deslizando pelo solo duro por alguns segundos até parar em um monte de terra. Andy vê rapidamente uma visão de sua família antes de acordar. A IA acha que ele está tendo um ataque cardíaco, mas Andy desativa o desfibrilador a tempo. Ele olha pela janela e percebe que está preso em um terreno deserto. Quando tenta o rádio, ninguém responde. De repente, o pod se move e a IA explica que estão em um terreno instável, então ele precisa sair. Porém, ao tentar abrir o pod, nada acontece. Andy verifica o kit de sobrevivência apenas para descobrir que não tem um sinalizador devido à sua baixa patente. Chutar a porta não ajuda, então Andy tenta com o extintor, que finalmente quebra o vidro. Ao tentar sair, o pod rola de lado e ele cai de volta para dentro. O vidro quebrado danifica seu traje no processo e ele começa a perder oxigênio. Felizmente, ele tem um spray de reparo que fecha rapidamente o rasgo. Nesse momento, o motor dá um curto-circuito e começa um pequeno incêndio atrás do assento. Andy se apressa para pegar o brinquedo do filho e remove um pouco de terra para finalmente sair do pod. Ele olha ao redor e nota a Borealis em chamas caindo do céu até colidir com o planeta, causando uma enorme explosão. A onda de choque resultante atinge Andy e o faz cair. Ele se recupera rapidamente e pergunta à IA por algumas informações, descobrindo que a nave só completou metade da viagem e que ele está em território desconhecido. Há uma luz à distância, então Andy começa a caminhar naquela direção enquanto tenta contatar outros pelo rádio. Depois de caminhar um pouco, ele encontra metade da Borealis em chamas e um pod por perto. Ele verifica o interior para pegar o tanque de oxigênio e se assusta com o corpo caindo de um colega tripulante. Ao olhar mais de perto, descobre que o tanque de oxigênio está quebrado. Andy então vai embora sem notar o sangue e os cortes no topo do pod. Minutos depois, Andy encontra um monte de luzes de SOS cercadas por um vento muito forte. Isso foi montado por Duane, que recuperou alguns equipamentos e já está considerando pegar carne dos corpos para se alimentar. Ele conseguiu olhar o registro de navegação antes da colisão e descobriu que a empresa pegou um atalho por um cinturão de asteroides para economizar combustível, o que explica estarem em uma área desconhecida. Duane está tentando usar o equipamento para enviar uma mensagem de SOS para a Terra que levará 8 meses para chegar. Se os resgatadores usarem uma nave rápida, estarão lá em cerca de 2 anos. Andy está começando a perder as esperanças, mas Duane aponta que eles podem encontrar meios de sobreviver na outra metade da Borealis. Quando ele recua, Andy desconecta acidentalmente a máquina e se vira para consertá-la. Nesse momento, uma criatura misteriosa salta e captura Duane. Quando Andy finalmente se vira novamente, está sozinho. Após enviar a mensagem para a Terra, Andy pega a arma de Duane e a IA o lembra de que seus níveis de oxigênio estão baixos. Andy pede para ela traçar uma rota para a maior peça da Borealis e começa a caminhar, enquanto verifica continuamente o rádio em busca de outros sobreviventes. Eventualmente, ele chega à beira de um penhasco e a IA admite que seu sistema não está funcionando bem. Ele pensa em sua família enquanto grita de frustração, até que ouve um ruído no rádio. É outra sobrevivente chamada
amada Naomi. O sinal não está muito bom e Andy corre até conseguir ouvi-la sem estática. Naomi está presa em seu pod e já procurou os rastreadores da tripulação, mas infelizmente os únicos sobreviventes são ela, Andy e Duane. Ela envia sua localização para Andy, mas a IA avisa que a área dela é instável e Andy pode não ter oxigênio suficiente para chegar até lá. Andy hesita em correr esse risco, mas Naomi o convence, apontando que ela tem oxigênio suficiente para ambos. Nas próximas horas, Andy não faz nada além de caminhar enquanto conversa com Naomi. De repente, Andy ouve um barulho estranho e pede para sua IA escanear a área, mas essa função não está funcionando. Quando Naomi ouve o nome do modelo, ela confirma que essa IA deveria estar descontinuada. Isso é mais uma coisa que a empresa fez para economizar dinheiro, independentemente da segurança da tripulação. Já é noite e Andy precisa ter cuidado enquanto caminha, pois a luz do capacete não é muito forte. Ele congela ao pensar que viu algo, mas culpa sua imaginação e continua. Segundos depois, ele nota pedras rolando perto de seus pés e fica nervoso, pois há mais ruídos, sem ver uma sombra o observando de cima. Naquele momento, ele encontra buracos estranhos no chão e o segue até encontrar um buraco maior coberto de teias, o que faz ele perceber que os buracos pequenos são pegadas. Andy entra em pânico e continua andando o mais rápido possível, notando cada vez mais teias pela área. Logo começa a nevar e Andy percebe que os ruídos agora parecem mais como rosnados. Algo grande passa correndo perto e Andy imediatamente se esconde enquanto desliga as luzes do capacete. Naomi fica surpresa porque o scanner dela mostra um monte de rastreadores da tripulação se movendo na direção dele, mas nenhum deles responde. Andy faz a IA se conectar a esses rastreadores e os sinais aparecem ao redor dele no mesmo momento em que Naomi diz que estão bem na frente dele, mas ele não consegue ver nada. Um sinalizador é disparado no ar e a luz revela uma aranha gigante por perto. Como ela comeu a tripulação, os rastreadores estão em seu estômago. Como a arma de Duane não está funcionando, Andy grita e começa a correr apenas para a aranha tentar pular em cima dele. Ele acaba caindo em uma fenda no chão e quando olha para cima, a criatura está tentando alcançar dentro dela. Um Andy apavorado continua correndo enquanto a aranha o segue por cima e ocasionalmente tenta arranhá-lo. Felizmente, Andy desvia de todos os ataques, mas ele se distrai com o monstro e acaba caindo da borda de um penhasco. Rolando a uma velocidade tão alta, ele sente bastante dor, mas ao menos a neve amortece sua queda. A aranha rosna para ele lá de cima, mas não desce. Andy continua apavorado depois de tal experiência e Naomi o interrompe para avisar que os níveis de oxigênio dele estão caindo. Acontece que a queda fez outro rasgo em seu traje, então Andy se apressa em selá-lo com o spray. Ele consegue fechá-lo usando todo o spray que tem. Naquele momento, a voz de Duane aparece no rádio pedindo ajuda porque está lutando contra um monte de aranhas. Naomi acha que Andy deveria ajudá-lo, mas Andy não quer lutar contra monstros e seu scanner nem está funcionando bem. No entanto, ele muda de ideia quando Naomi aponta que Duane terá oxigênio. Enquanto Andy corre entre os pods caídos, ele vê os sinalizadores disparados por Duane e o segue até finalmente encontrá-lo. Duane está prestes a compartilhar a fraqueza do monstro quando a aranha pula nele de novo. Então Andy precisa se esconder e ouvir pelo rádio enquanto Duane é morto. Ele corre para se esconder atrás de outro pod na esperança de escapar, apenas para encontrar um segundo monstro por perto também se alimentando de corpos. Naomi ativa a voz da IA e as luzes em um dos pods e uma das aranhas é distraída por isso, permitindo que Andy corra e se esconda em outro pod. Então Naomi tenta ativar um pod diferente para distrair a outra criatura, mas ela acidentalmente acende as luzes no pod de Andy, que se assusta com um corpo. Felizmente ela consegue ativar todos os outros pods também, e agora que as duas aranhas estão distraídas, Andy finalmente pode fugir. Logo, os monstros percebem que foram enganados e começam a segui-lo, mas param quando Andy entra em uma área com névoa. Depois que as aranhas vão embora, Andy diz a Naomi que ela também deveria procurar um lugar seguro, mas Naomi não consegue sentir as pernas. Ela está começando a ter um ataque de pânico, então Andy canta a música que costumava cantar para seu filho para ajudá-la a se acalmar. Depois ele continua e encontra um monte de vagalumes criando uma bela vista com suas luzes. Um
pousa em seu capacete e de repente fica vermelho para atacá-lo. Ele não consegue causar dano sozinho, mas logo os outros vagalumes também ficam vermelhos e atacam juntos. Correr um pouco já é o suficiente para deixá-los para trás, mas um som de rosnado indica que os vagalumes estavam assustados com outra coisa. De repente, o chão se abre e uma boca gigante de um monstro aparece para capturar Andy, cobrindo-o com uma substância nojenta para mantê-lo preso no lugar. Andy é engolido pouco a pouco até que cada centímetro de seu corpo esteja dentro da boca da criatura. Lembrando da IA, Andy anuncia que está tendo um ataque cardíaco. O desfibrilador é ativado e o choque elétrico resultante é tão forte que o monstro cospe Andy para fora. A criatura agora está muito irritada e vindo em sua direção, então Andy corre para se esconder dentro de algo que parece um tronco de árvore, fazendo com que Andy caia e acabe em um ninho de vagalumes. Os pequenos alienígenas imediatamente ficam vermelhos e começam a cutucá-lo enquanto ele corre, deixando-o em paz apenas quando ele consegue sair do túnel. Depois, a IA informa Andy que seu nível atual de oxigênio será suficiente para alcançar a Borealis, mas provavelmente não será suficiente para alcançar Naomi, que também acha que ele deveria ir para a nave. Andy se recusa a desistir agora e continua correndo em direção a ela. Logo, ele está cercado pelas chamas do acidente e tem tanta dificuldade para respirar que cai. Juntando forças para continuar, Andy se força a se mover novamente e finalmente encontra Naomi em seu pod. Ela imediatamente abre a porta para deixá-lo entrar e agora ele consegue respirar com facilidade novamente. Em seguida, ele tenta tirar a perna dela, mas só as mãos dele não são fortes o suficiente. Felizmente, como ela tem uma patente mais alta, seu kit de emergência tem várias ferramentas e Andy pode usar uma para soltá-la. Naomi sente um pouco de dor, mas ao menos a perna não está quebrada. Depois de um momento para descansar, a dupla pega o sinalizador e o spray de reparo e começa a se mover. A dor dificulta a caminhada de Naomi, então Andy improvisa uma tala que ajuda. Enquanto Naomi examina a arma de Dwayne, uma horda de aranhas lentamente o cerca. A dupla imediatamente começa a correr e Naomi continua pedindo para a IA de seu traje injetar remédios para manter a perna funcionando. Enquanto as aranhas os perseguem, Naomi e Andy chegam à outra metade da Borealis, que parece estar em boas condições. A dupla continua correndo e Naomi cai, então Andy a ajuda a deslizar para ir mais rápido. As aranhas já estão chegando mais perto para pular e a dupla continua empurrando os destroços do acidente para bloquear o caminho atrás deles. Uma aranha está prestes a pegá-los, então Naomi dispara um sinalizador, fazendo o monstro correr atrás dele. Ela dispara um segundo para distrair as outras aranhas também, e agora eles conseguem continuar correndo morro acima até finalmente entrarem na Borealis. Naomi está tendo problemas com o painel de controle e as aranhas estão se aproximando, mas quando uma está prestes a entrar, ela finalmente fecha a porta e a criatura é esmagada. As outras aranhas começam a bater na porta enquanto Naomi e Andy vão investigar. Há bastante dano, mas as luzes estão funcionando, o que significa que o gerador reserva está bom. O compartimento de carga tem caixas de suprimentos e uma atmosfera estabilizada, então eles devem conseguir sobreviver ali até a ajuda chegar. Em um corredor há um rastro de sangue e eles o seguem até encontrarem o console principal, coberto de tripas e teias de aranha. A dupla se esconde ao ver uma aranha grande entrar e abrir o estômago para despejar mais partes humanas e até um capacete. Andy sente enjoo e força-se a engolir o vômito. Felizmente a aranha vai embora sem vê-los e a dupla tenta se mover, mas de repente uma escotilha no teto se abre para que um monstro ainda maior apareça. Andy imediatamente fecha a porta para a segurança, mas Naomi o repreende, explicando que agora eles estão presos em uma câmara de ar. Enquanto a aranha começa a bater na porta da direita, Andy começa a bater na da esquerda com uma ferramenta, mas é inútil. Eles só podem desistir e sentar para esperar o fim. Andy reproduz um vídeo de sua família, enquanto conta a Naomi que eles morreram em um acidente de carro e que ele agora lida com a culpa do sobrevivente, pois estava dirigindo. Naomi o repreende novamente e lembra que está viva graças a ele. Naomi e Andy se abraçam pensando que estão prestes a morrer, mas nesse momento, Naomi encontra uma esfera cheia de vagalumes presa no traje de Andy. Quando a aranha finalmente arromba a porta, eles jogam a esfera nela, e os vagalumes imediatamente atacam a criatura, fazendo-a
a recuar. A dupla pressiona um botão no painel principal para abrir a outra porta e corre rapidamente em direção ao compartimento de carga, parando ao descobrir que estão em uma plataforma elevada. A aranha consegue tirar os vagalumes do corpo e vem atrás dos humanos, que não conseguem fechar a porta. Eles pulam da plataforma para desviar do ataque e a aranha pousa no compartimento de carga ao mesmo tempo que eles. Ela se recupera rapidamente e vem atrás deles novamente. Então Andy joga seu spray direto na boca dela. O monstro morde o spray, que explode em seu rosto, dando à dupla a chance de fugir. Logo depois, a aranha corre pelo teto e salta para pousar bem atrás deles. Ambos caem, mas Naomi se levanta rapidamente e corre para fazer o monstro persegui-la, dizendo que Andy deve descobrir uma forma de matá-lo. Notando que ainda há pods no compartimento de carga, Andy pede para sua IA encontrar um que funcione, que está bem no topo. Andy sobe o mais rápido possível até a última linha de pods. Ele chega à plataforma superior no mesmo momento em que Naomi é atingida pela aranha. Então Andy desliga as luzes, dando a Naomi a chance de entrar em uma caixa sem ser vista. Dentro da caixa, ela encontra algumas luzes de emergência. Quando Andy tenta ejetar o pod, a IA explica que isso não pode ser feito porque ele desligou a energia. Então sua única opção é fazer isso manualmente de dentro. Andy entra no pod e conecta sua IA a ele, enquanto Naomi sai da caixa com as luzes ao redor do corpo, o que faz a aranha ir atrás dela de novo. Olhando para o brinquedo de seu filho, Andy se despede de sua IA e espera o momento certo para ejetar o pod. Uma memória do acidente de carro passa pela mente de Andy antes que o pod colida em cima do monstro, finalmente matando-o. Naomi corre até o corpo de Andy, chorando porque acha que ele está morto. Mas depois de muitos pedidos dela, Andy acorda perfeitamente vivo e bem. A dupla então vai até a janela e observa o lindo nascer do sol enquanto se seguram pelas mãos. Terminando assim Long Distance, filme de ficção científica e mistério de 2024, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!